Olha, inicialmente esperado para 23 de janeiro, um dos pontos mais debatidos inserido no pacote anticrime de Sérgio Moro, a figura do juiz de garantias, pode ter a implementação adiada. E para falar mais sobre o assunto, temos mais uma presença aqui no nosso Jornal da Manhã, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos, bom dia senhores ouvintes, senhoras ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Ô, doutora, o presidente do CNJ, também presidente do Supremo, fala na possibilidade de se adiar em 6 meses a implementação do juiz de garantias. Afinal, é preciso se adiar isso ou não? Seria possível aplicar essa medida desde já? Em São Paulo existe já há muito tempo. De que forma que isso pode ser ampliado, pode ser aplicado no Brasil? E o adiamento é uma solução na avaliação da senhora? É absolutamente necessário. Já houve uma consulta pelo Conselho Nacional de Justiça desde a sanção da lei, no dia 24 de dezembro a lei foi sancionada. Dias depois o Conselho montou um grupo de trabalho para coletar informações sobre a aplicabilidade da lei. E se notou que havia uma dificuldade no país todo por vários motivos. Os mais importantes, 40% das comarcas no país tem apenas um juiz, e esse instituto cria a necessidade de 2 juízes. Um juiz que avalia as provas na fase da investigação, em que delegado, polícia, Ministério Público estão buscando as provas daquele determinado fato, e um juiz que teria que analisar o processo criminal, analisar o que foi produzido e, enfim, fazer o seu juízo de valor absolvendo ou condenando o réu. Para isso é necessário uma duplicação, um espelhamento de magistrados na área criminal, coisa que nunca aconteceu antes, em razão do nosso sistema constitucional prever um só juiz natural para todas as competências. Então, a avaliação dos tribunais, e eu andei pelos tribunais do país todo nesse interregno, entre a aprovação da lei e o dia de hoje, e nós vislumbramos não só em estados do Nordeste, como na Bahia, em que a maior parte, mais de 50% das comarcas na Bahia são de juízo único. Nós vislumbramos que em lugares como São Paulo, por exemplo, que há 40 comarcas com um só juiz, há dificuldade de implementação por questões orçamentárias. O presidente do tribunal já se manifestou sobre isso. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque todos os tribunais já estão no seu limite da lei de responsabilidade fiscal, não podem imprimir mais despesas, e essa lei pegou a todos de surpresa com um tempo de aplicação de apenas 30 dias desde sua aprovação. Professor bom dia. Deixa eu perguntar para a senhora. Há muitas divergências, né? O decano da Suprema Corte, o ministro Celso de Mello, que inclusive permanecerá no Supremo até novembro desse ano, apenas, e é uma perda, certamente uma perda, porque é uma pessoa que deu uma contribuição desde 1989 muito importante para o Brasil. Ele tem uma opinião diversa da senhora. Eu estou justamente olhando aqui o celular, porque para ele foi uma conquista da cidadania a criação do juiz de garantias. Quer dizer, é uma questão polêmica, né? Porque o decano da Suprema Corte tem uma opinião diferente. E também o ministro mais jovem da Suprema Corte, mais jovem em tempo, né? Que chegou lá há cerca de quase 3 anos, foi em março de 2017, o ministro Alexandre de Moraes, diz que isso já é adotado de alguma forma no estado de São Paulo e não levará a um aumento do número de juízes excessivo. Ele chega a estimar em 1,5 dúzia e nem um aumento de gastos. E diz que isso vai melhorar, inclusive, a qualidade da justiça, que provavelmente o juiz de garantias seria só, creio, não para tribunais colegiados, mas para a primeira instância. Então, tem opiniões diferentes. Como é que a senhora, a posição do qual a associação que a senhora dirige tem, que poderia responder em relação a essas questões colocadas pelo mais jovem da Suprema Corte e pelo mais antigo? Essas opiniões foram todas emitidas num primeiro juízo sobre a lei. Agora estão sendo ouvidos os gestores dos tribunais, ou seja, aqueles responsáveis pela implementação dessa medida de forma prática. E o que nós visualizamos é que aqui em São Paulo, por exemplo, há sim um aumento de despesas, e isso já foi reportado ao Conselho Nacional pelo próprio presidente do tribunal, como em outros estados também. O que nós imaginamos é que o que o ministro Alexandre de Moraes diz sobre o DIPO, né, que é um departamento que cuida de inquéritos, aqui em São Paulo,
esse é um modelo diferente do que se pretendeu com a lei das garantias, com a lei que cria o juiz das garantias. Há várias diferenças, como, por exemplo, agora o juiz das garantias vai ter que ter um cartório próprio, os processos vão ter que ficar todos em poder dele, não podem ser enviados ao juiz da instrução, então você cria uma nova sistemática. Esse juiz hoje, do tipo, em tese, seria responsável pelo recebimento da denúncia, o que não acontecia antes. Então, várias mudanças foram implementadas com esse modelo que foi aplicado pela lei, que não é um modelo que foi estudado há 10 anos atrás na reforma do Código de Processo Penal. Note que o juiz das garantias já vinha sendo estudado no país, mas de uma outra forma, de uma forma mais suave e mais consentânea com a nossa realidade aqui no país. Ele foi implementado em diversos outros países, mas a gente não tem em outros países um volume de processos como existe no Brasil. No Brasil, 70 milhões de ações tramitam na justiça brasileira. Diferente da Argentina, que é um país pequeno, é diferente do Chile, é diferente de Portugal. Então, nós temos que atender à realidade do nosso país, que tem situações difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, hoje, no estado da Bahia, a gente tem juízes que respondem um só juiz por 7 comarcas. Como criar um juiz de garantias para uma situação em que há carência de juízes? Nós temos 4.400 cargos vagos de magistrados no país. Então, essa necessidade de espelhamento, de duplicação, ela gera custos, sim, e eu confio que numa análise mais aprofundada, com todos os argumentos que nós estamos levando, nós, juízes brasileiros, presidentes de tribunais, gestores da Justiça brasileira, estamos levando ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, com esses elementos, talvez esses posicionamentos sejam reformados. Doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, doutora. O grande foco de todos, da imensa maioria, tem sido a viabilidade de aplicar essa lei e o custo. Mas eu quero voltar uma etapa antes e perguntar sobre a necessidade. E se há, de fato, uma camada extra de proteção individual ou se isso é balela. Porque eu digo isso porque o autor da emenda que foi aprovada é o socialista Marcelo Freixo, que comemorou imediatamente nas suas redes sociais, dizendo que essa medida iria evitar, coibir abusos como aqueles cometidos supostamente pelo então juiz Sérgio Moro. Ou seja, havia indícios de que, da forma que estava vigorando o modelo no Brasil há décadas, existiam muitos abusos por parte desses juízes, ou isso aí é uma narrativa inventada? Em verdade, você trouxe um ponto importantíssimo para nós. Nós não vislumbramos necessidade, porque todo juiz, pela nossa Constituição, tem que ser imparcial. Ele não pode estar contaminado de forma nenhuma. E eventuais desvios, e esse é um dos únicos desvios que eu tenho visto, ao longo desses anos todos, e eu sou juíza criminal há 22 anos, posso afirmar isso com experiência, com a vivência que eu tenho, são raríssimos os casos. Eu falava com o presidente do Tribunal de São Paulo, não se tem notícia em São Paulo de nenhum caso recente de qualquer violação à imparcialidade, à contaminação do juiz. Então, nós entendemos que a medida não seria necessária. E esses eventuais desvios, se acontecerem, a gente tem inúmeros meios legais na nossa legislação para corrigir, para impedir. Então, nós temos habeas corpus, nós temos o Conselho Nacional de Justiça com a sua atividade correcional, nós temos as corregedorias dos estados. Essa questão, inclusive, relativa ao juiz Sérgio Moro, já foi até levada à apreciação judicial. Então, nós entendemos que a exceção não pode gerar uma regra, e uma regra que afronta, na verdade, o sistema constitucional brasileiro, em que os juízes são imparciais e são independentes. Uma das questões levantadas sobre essa implementação do juiz de garantias é de que possa atrasar alguns julgamentos. No caso da Lava Jato, por exemplo, tem fundamento dizer que pode atrasar as investigações? Não importa se Lava Jato ou crime comum. A nossa maior preocupação não é com a Lava Jato. A Lava Jato tem poucos processos, né? A justiça brasileira não se resume à Lava Jato. Nós visualizamos que na justiça criminal comum, o roubo, o furto, o tráfico, haverá atraso porque, de qualquer forma, qualquer implementação de um novo sistema
E é preciso que se diga isso com todas as letras. Isso é uma reformulação estrutural no sistema processual brasileiro, processual penal brasileiro. Não é uma simples alteração. Isso altera a estrutura física, isso altera a movimentação de juízes, isso altera a organização judiciária em todos os estados brasileiros e num país de dimensões continentais. Então, essas alterações todas vão gerar atraso, sim, e eu dou como exemplo o meu próprio estado, o Rio de Janeiro, em que os processos criminais todos ainda são físicos. O simples fato de eu ter que remeter agora, o juiz das garantias, ter que remeter os autos de processo, a denúncia para um outro juiz, já significa que eu vou ter que enviar isso por uma lote, isso demora um tempo, vai ser recebido por uma outra serventia. Então, há sim delonga processual na aplicação dessa lei. Entrevistamos aqui no Jornal da Manhã a juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Eu que agradeço a todos. Um bom dia a todos.